Salve pessoal! Hoje aqui nas Pílulas Vermelhas eu vou abordar um tema, um autor e comentar do porquê este autor deve ser lido. Trata-se, como o pessoal pode ver evidentemente no título do vídeo, o filósofo italiano Júlio Zévola. Há algumas semanas ou meses eu fiz também um vídeo em que eu recomendava a leitura do Carl Schmitt, né? Eu explicava um pouco do porquê que o Carl Schmitt deveria ser lido. E hoje eu vou fazer isso em relação ao Júlio Zévola. O Júlio Zévola está entre aqueles pensadores que é muito mais citado e inclusive memetizado do que efetivamente lido. Um dos motivos óbvios é a escassez de obras do Évola em português. Na verdade, eu acho que, apesar de vez em quando as pessoas se lançarem a traduzir material do Júlio Zévola, nos últimos anos apenas uma publicação de fato tinha autorização da editora que é dona dos direitos autorais do Júlio Zévola. Já aconteceu de haver outras publicações no Brasil não autorizadas, o que sempre tem um certo risco, inclusive jurídico, e potencialmente até no âmbito da qualidade da obra, né? Porque eu conheço o pessoal que é dono dos direitos autorais do Évola e eles têm um certo cuidado de supervisão mesmo em cima das obras do Évola publicadas fora da Itália, né? Eles dão uma olhada pelo menos para ver se tudo está nos conformes e por aí vai. Mas existe essa escassez de obras do Júlio Zévola no Brasil, de obras em português. Essa que me parece que tem autorização legal, né, para ser publicada, é o Mistério do Graal. De cabeça não vou recordar a editora, mas foi publicada aqui há uns 2 anos, 2 ou 3 anos no Brasil. E existem edições antigas. Existe uma edição antiga, se eu não me engano, da Metafísica do Sexo. Foi feita uma publicação do Revolta contra o Mundo Moderno em Portugal, e eu, na verdade, não sei se ela tinha autorização legal, né? Mas de qualquer maneira, não foi uma boa tradução essa edição portuguesa, se eu não me engano, é a edição portuguesa, que é a edição do Revolta contra o Mundo Moderno que se acha com mais facilidade no Brasil ainda hoje, tá? Mas ainda assim você acha raramente e geralmente por um preço bastante elevado. Enfim, é muito difícil encontrar obras do Júlio Zévola no Brasil. Artigos. Provavelmente eu sou o principal responsável por traduções de artigos do Júlio Zévola. No Legio Victrix vocês encontram dúzias de artigos ou de ensaios do Júlio Zévola e mais um punhado de artigos e ensaios sobre o Júlio Zévola. Então, no que concerne artigos, eu acho, inclusive, que no que concerne artigos, o Brasil tá até melhor, né? A língua portuguesa, pelo menos, tá até melhor do que outros idiomas, tá? Mas em relação a livros, de fato, a escassez é real e concreta. E talvez, eventualmente, eu dê um jeito nisso. Eu tenho contato do pessoal que é dono dos direitos das obras do Évola. Talvez, quando eu tiver mais tempo, eu converse com eles para ver o que a gente pode trazer para o Brasil. Mas tá, em primeiro lugar, eu vou pressupor que as pessoas saibam quem é ou quem foi o Júlio Zévola, mais ou menos. Eu não vou fazer aqui um comentário biográfico. Esse vídeo é pro pessoal que tem pelo menos uma noção de quem é o Júlio Zévola, né? Um pensador, um filósofo italiano que durante os anos 30 e 40 teve um envolvimento marginal com o regime fascista, que era o governo do seu país, evidentemente. Depois, no pós-Segunda Guerra, foi acusado de ser mentor de grupos terroristas neofascistas, foi inocentado e
Teve um longo epistolário, por exemplo, com Mircea Eliade, com Ernest Junger, com uma série de outros pensadores interessantes, especialmente da Conservative Revolution, né, da Revolução Conservadora, ou de outros âmbitos mais ou menos associados. Bem, o Mircea Eliade, pelo Cláudio Muti, que por acaso foi um dos discípulos do Évola, é um evoliano. Ele interpreta o Mircea Eliade como pertencendo a um equivalente romeno da Revolução Conservadora, né? Ou seja, ele interpreta a Revolução Conservadora em um sentido tipológico, de modo que você pode tentar, ao analisar os pensadores de um determinado país, verificar em que medida não pode ter havido também uma revolução conservadora naquele país. Eu, por exemplo, defendo essa tese no que concerne pensadores como Francisco Campos, Oliveira Viana, mesmo Otávio de Faria, né, Azevedo Amaral, o Augusto de Figueiredo, talvez o Raimundo Farias Brito, né, em alguma medida, o primeiro período do Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, a primeira edição da obra Raízes do Brasil, ela está fundamentalmente apoiada no pensamento do Oswald Spengler. Depois ele faz revisões e tira um monte de coisa, né? Eu, sinceramente, acho que as edições posteriores do Raízes do Brasil é uma bosta, tá? A primeira edição, porém, tá plenamente inserida nessa lógica da Revolução Conservadora. Mas aqui tô eu, de novo, fazendo uma digressão que não tem nada a ver com a temática, que é o Júlio Zévola, e se é interessante lê-lo. Por que a gente poderia questionar se é ou não é interessante lê-lo? Porque ele é vítima de dois preconceitos, pelo menos. Uma é de que ele é simplesmente um fascista, e enquanto fascista não deve ser lido, porque ninguém deve ler um fascista. Você enfrenta com a ponta do fuzil, né? Mas eu não sei como é que fica isso, porque de modo geral o esquerdista anda desarmado, né? Nem defende posse de armas, geralmente são uns frangos ou uns obesos. Talvez eles queiram pensassem em se prevalecer do fato de que, bem, o Évola, quando era vivo, era paralítico, né? Aí, do que eu conheço de antifas, talvez eles batessem num paralítico em grupo, né? Pra garantir, tá? E tem também uma frase de que se um nazista senta na mesa, todo mundo toma uma cerveja, não, ou levanta. Eu não sei, eu sinceramente não dou a mínima pra essas mitologias e costumes e ditados antifas, assim. Eu não costumo prestar muita atenção em baratas ou vermes, ok? Porque isso aí a gente resolve com inseticidas ou com outros tipos de veneno mesmo, tá? Então, eu sinceramente não sei o que eles... Eu sei que eles têm alguma coisa que você não pode ler fascistas. E existe o outro preconceito ao qual o Évola geralmente está submetido, é o de ser esotérico. Enquanto esotérico, não ser sério, né? Quem é esotérico, ou místico, ou ocultista, ou o que quer que seja, não é sério. Não sendo sério, não deve ser lido, a não ser que você seja uma menininha que pinta o cabelo de vermelho, né? E que costuma frequentar o mundo verde. Então tem gente que acha que o público, né, do Évola são essas menininhas aí da Wicca, né? Dos cristais e por aí vai. Que se você é um homem sério, com pretensões acadêmicas, né? Muito sério, você não deve ler o Évola porque ele é ocultista, esotérico, místico ou qualquer outra coisa do tipo. Bem, na verdade eu vou responder a essas duas questões simultaneamente, né? Pelo menos dar uma resposta inicial com base em algo que vai ser, evidentemente, uma certa apelação à autoridade. No seguinte sentido. E eu só vou fazer isso pelo fato de que existem pessoas que se importam com esse tipo de coisa, né? Que separam, né? Não, isso aqui é acadêmico, né? Isso aqui não é acadêmico, então não é sério. Pá. O Évola, ele recebe tratamento acadêmico muito mais na Itália do que no Brasil. Na verdade, no Brasil, qualquer tese
Eu já pesquisei sobre esse tema. Qualquer tese sobre o Évola provavelmente vai ser uma tese genérica sobre influência do neofascismo, sobre o Bolsonaro. Existem umas 2, 3 teses de doutorado sobre a nova resistência. Acho bastante interessante isso, na verdade. E qualquer menção ao Évola no Brasil vai se apoiar no Benjamin Teitelbaum, na melhor das hipóteses, no Mark Sedgwick, né? E vai ser basicamente para analisar a influência ou o surgimento, ou o crescimento do neofascismo no Brasil. É basicamente isso. Aqui no Brasil é isso. Porém, na Itália, principalmente, por motivos óbvios, né? Além de ser o país do dito cujo, né? Evidentemente, por isso mesmo, ele ter tido, inclusive, um intercâmbio cultural, intelectual, com muitas figuras do cenário italiano, as obras são mais acessíveis, né? Você encontra com muita tranquilidade, você encontra em livrarias normais as obras do Évola, porque a editora, que é a Edizione Mediterranea, se eu não me engano, é uma editora grande. A editora que publica o Évola na Itália é uma editora normal, dessas que publica livro de cachorrinho, né? De biografia de dono de cachorro e qualquer livro normal, tá? Então você encontra ali no equivalente italiano da livraria Cultura, você entra e tem ali livros do Júlio Évola, tá? Então é um autor acessível no que concerne literalmente a acessibilidade às obras. E sim, se você pesquisar no Google, podem fazer isso a qualquer momento, podem fazer isso enquanto me ouvem, vocês encontram muitas teses de doutorado, pós-doutorado, de mestrado sobre o Júlio Évola. E teses que se engajam com o Júlio Évola a partir de uma perspectiva de seriedade, né? Você também tem obras que não se engajam com ele com tanta seriedade, mas o mencionam, o citam como uma referência, mas como não sendo uma referência suficientemente forte para ser a referência principal em um determinado tema, mas utilizam ele como parte da bibliografia. Mas tem várias que se apoiam firmemente no Évola, que não caem nem na geografia que os evolianos fazem, eu mesmo faço, não tenho a menor vergonha de fazer a geografia mesmo do Júlio Évola. E os críticos fazem ali basicamente uma demonologia incluindo a figura do Júlio Évola. Mas não, as teses acadêmicas, como eu falei, existem muitas teses acadêmicas que abordam determinados aspectos, né? O mito gibelino. Cara, você vai abordar reinterpretações do mito gibelino, geralmente se traduz como gibelino, né? Mas em italiano a gente falaria gibelino mesmo. Você analisar reinterpretações do mito gibelino, reinterpretações de Dante, por exemplo, né, de Dante Alighieri, você vai passar pela obra O Mistério do Graal, do Júlio Évola. Porque, cara, realmente é uma das melhores... Tu vai, por exemplo, você é um cara interessado em Idade Média e no ciclo arturiano, né? Você tem esses ciclos de literatura e de poesia medieval, você se interessa pelo ciclo do Graal, né? Pelo ciclo arturiano. Tentando assumir uma perspectiva neutra. Se eu tivesse que indicar uma obra que não seja obra dessas encontradas em Mundo Verde, ou obra maluca, uma obra boa, evidentemente engajada, né? Não é uma obra neutra, mas uma obra engajada com a temática, mas que dá uma boa visão panorâmica, uma boa visão geral dos principais temas, que mergulha com certa profundidade, é o Mistério do Graal. E é assim que o Mistério do Graal é visto. Você encontra... Hoje em dia, você encontrar uma tese de mestrado ou doutorado, inclusive em língua inglesa, mas especialmente em italiano, também em francês, que aborde essas temáticas do Graal, do gibelinismo, da política do Dante, né?
interpretações e por aí vai, sem que você tenha pelo menos ali uma ou duas menções à obra do Júlio Zévola, né, especificamente ao Mistério do Graal, muito difícil. Geralmente você vai encontrar. Né? Eu penso, inclusive, que a gente deveria fazer um esforço para ver em que medida a gente consegue trazer algumas dessas interpretações evolianas do mito do Graal para pensar a medievalidade do Nordeste, né? Eu acho que essa seria uma ponte interessante, porque ainda que de modo geral aquilo do medievo em termos de literatura e poesia que mais toca o Nordeste não é bem o ciclo do Graal, e sim ali o ciclo francês, né? Dos paladinos, né? Do Carlos Magno, né? Da Batalha de Roncesvalles, né? Até esqueci o nome do protagonista da Batalha de Roncesvalles, que é Orlando. É o Orlando, né? É óbvio, é Orlando, é isso aí. Rolando, né? É a canção de Orlando, né? Isso influencia mais a literatura, influencia até o Ariano Suassuna, mais do que o Graal propriamente dito, né? O Wolfram von Eschenbach e por aí vai. Mas ainda assim eu acho que existe material suficiente pra gente tentar encontrar, né? Romance da Pedra do Reino, né? Que medida você encontra ali uma simbologia arturiana, uma simbologia próxima do Graal, etc, etc. Eu acho que isso seria bastante frutífero. Mas eu aqui tô dando um exemplo. Então, assim, minha refutação é essa noção de que você não deve ler o Évola porque ele era fascista ou porque ele é esotérico. É de que, bem, pessoas provavelmente mais relevantes do que você, numa perspectiva acadêmica, leem o Évola. Muitas delas o leem como uma fonte razoável, uma fonte séria, e utilizam em obras acadêmicas, né? Então, pelo menos dentro de determinados campos de interesse, sim, o Évola é lido a sério. Também existem alguns tratamentos, eu baixei essa semana uma tese de doutorado não tão específica quanto um estudo do gibelinismo ou do Graal, mas abordando de uma maneira mais geral, mais panorâmica, a obra política do Júlio Zévola. É uma boa tese de doutorado. A autora, né, a mulher, a autora não parece ser nem neofascista, nem tradicionalista, nem antifa, nem nada do tipo. Simplesmente uma acadêmica que por conta da influência histórica do Évola. Bem, hoje o ministro da Cultura da Itália é um evoliano, e é um evoliano reconhecidamente evoliano. Imagino que ela quis dar um tratamento acadêmico que não fosse nem né, um ataque maluco, nem ali uma exaltação, uma geografia da figura. E aí tem aí essa e várias outras teses de doutorado em cima do Júlio Zévola. O próprio Alain de Benoist, por exemplo, que apesar de ser um pensador, entre aspas, maldito, até me corrijo agora, hoje em dia, aconteceu ali basicamente a lógica do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele nunca parou de insistir, ele começou a ser aceito academicamente fora da França, né? Por exemplo, nos Estados Unidos por causa da revista Telos, que é uma revista, inclusive, da New Left, na verdade, mas quando eu digo New Left, não é New Left pessoal, é New Left num sentido propriamente filosófico do termo, ok? Pessoal próximo, por exemplo, dos situacionistas, né? Guy Debord, em alguma medida Jean Baudrillard, e Jean Baudrillard, inclusive, já escreveu para as publicações, para os periódicos do Alain de Benoist, né? Para Le Mans, se eu não me engano. E eu acho também para Crises, né? O Alain de Benoist tem 3 periódicos, né? Que a organização dele publica. O Jean Baudrillard chegou a escrever para alguns deles e para mais de um número, inclusive. Então ele tinha ali uma ponte, especialmente nos Estados Unidos, com o meio acadêmico, né? O pessoal da revista Telos, e se eu não me engano também com na Itália eu lembro que tinha, mas enfim, na própria França passou de tanto ele insistir no trabalho dele, de tanto de formar discípulos também, influenciar outros pensadores, conseguiu debater com pensadores acadêmicos relevantes, como a Chantal Mouffe, né? O próprio Alain de Benoist, que, portanto, é um autor sério, acadêmico,
dá também um tratamento científico à obra do Júlio Evola, né? Ele tem vários artigos, vários textos, vários materiais em que ele aborda a figura do Júlio Evola, faz uma análise do seu pensamento, rastreia ali as influências, aponta possíveis problemas, etc. Mas às vezes a pessoa precisa de mais do que simplesmente uma declaração minha de que tá, o autor é acadêmico, né? O autor é levado a sério academicamente, né? Então, enfim, eu posso abordar ainda esses ataques ao Évola, evidentemente de maneira resumida, porque eu teria bastante coisa para falar em um tempo muito curto. Évola era fascista? Olha só, o Évola, ele não era fascista. Mas o cara viveu sob o governo fascista, e como ele não tinha nenhum motivo específico para ser um opositor fidagal, ele tentou influenciar o fascismo. Ele tentou, em alguma medida, com as suas obras ali dos anos 30 especificamente, 30 e início do 40, eliminar, através da crítica, aspectos que ele considerava negativos e realçar aspectos positivos. Porque, por exemplo, o Évola ele era um antitotalitário. Ele não era um defensor do totalitarismo. Ele acreditava na necessidade de autoridade, de hierarquia, mas a ideia de uma política totalitária que se imiscui e que busca moldar e arregimentar cada aspecto da vida humana, cada aspecto da cultura. E isso através especificamente de uma mobilização das massas, uma mobilização permanente das massas. Isso para o Évola era algo grotesco, né? Era algo que estava ali pouco acima da democracia. Então, assim, ele tentou influenciar o fascismo italiano durante o governo do Mussolini em um outro sentido, em uma outra direção. Criticou quando a Itália aprovou leis raciais análogas, quase iguais às leis raciais da Alemanha nazista. Ele criticou e tentou oferecer ali uma alternativa. Porque o Évola acreditava na existência de raças, não existe problema nenhum. Muita gente, na verdade, acredita. Tem muita gente que acredita e finge não acreditar. Mas enfim, na época dele, pelo menos, todo mundo acreditava. Não existia nenhuma crítica propriamente dita da noção da existência de raças. Até os antropólogos, até o Boas, em alguma medida, acreditava na existência de raças. Então ele buscou oferecer, através de uma doutrina própria, uma alternativa à doutrina racial biologicista adotada pela Itália sob inspiração da Alemanha nazista. Ele fez ali, com base, inclusive, no pensamento do Platão, com base também em outras fontes tradicionais. Ele construiu ali uma noção, né, de que, tal como existem as raças do corpo, né, as raças biológicas, existem também distinções no âmbito da alma e do espírito. E que aquilo que é mais relevante, na verdade, é aquilo que se encontra na alma, né, e no espírito, do que efetivamente nas características raciais físicas. E que muitas vezes você pode, por exemplo, ter alguém que supostamente, né, fisicamente é um ariano. Essa terminologia era muito utilizada na época, ok? Mesmo por quem não era nazista, tá? A pessoa podia parecer fisicamente ariano, mas por dentro não era nada daquilo, não tinha nada, não era realmente, não tinha nada de superior. Né? Então o que importava, a prioridade era, né, esse alinhamento entre espírito, alma, o corpo e alma. A pessoa não acreditar em alma, pode trazer como psique, né? Pode trazer como psique. E o corpo. Então o cara ofereceu ali uma alternativa para evitar que a Itália caísse num biologicismo vulgar. Né? Então, assim, a maneira como o Évola lidou com o fascismo foi ali basicamente de uma maneira bem paralela, bem razoavelmente afastada, e quando ele identificava alguma tendência ideológica que ele considerava nefasta, ele tentava, através da obra dele, influenciar positivamente para tentar ali conduzir
o fascismo numa direção que não fosse uma direção decadente, fosse uma direção positiva. Fracassou. O Évola reconhece que o fascismo não conseguiu escapar das suas tendências decadentes, né? Mas que ainda assim ele considerava aquilo ali como sendo superior, né, tanto ao comunismo como ao liberalismo. Agora, pra pessoa que tem uma mentalidade antifa, em que se você basicamente sentar na mesa, como eu estava mencionando, se você sentar na mesa e... Não, na verdade, se o fascista sentar na mesa e você não levantar, você é fascista também, né? Pro pessoal que pensa dessa maneira, não interessa nenhuma dessas explicações que eu dei. Se o cara ali não explodiu uma bomba durante o governo fascista, ou então não fugiu do país, então o cara era fascista sim, e por aí vai. Mas eu não gravo vídeo pra esse pessoal, né? Eu, na verdade, desprezo essas pessoas. E dependendo do que aconteça no futuro do Brasil, eu tenho muitas coisas interessantes reservadas para essas pessoas, tá? Então, não me interesso muito pelo que essas pessoas pensam. Agora, sobre se o Évola não deve ser lido por ser um autor esotérico, místico, ocultista, aí bem, a gente vai ter que pensar sobre se nós podemos arcar realmente com nos limitarmos ao materialismo mais grosseiro. Porque vamos lá. Quando a gente fala aí em... Primeiro teria que distinguir, né? Esoterismo, ocultismo e misticismo, essas três coisas são completamente diferentes. Geralmente as pessoas gostam também de vomitar a palavra metafísica, né? Que ainda é uma outra coisa. Metafísica, por exemplo, é tão somente, né, uma reflexão metafísica, é tão somente a reflexão sobre determinadas categorias ou determinados entes que são absolutos, né? As reflexões sobre tempo, sobre espaço, sobre matéria, sobre forma, é aquilo a que a metafísica diz respeito, ok? Como que as coisas vêm a ser, para que sejam aquilo que elas são enquanto tais, né? Isso aí é aquilo que diz respeito à metafísica. Metafísica não tem nada a ver com fantasmas, com bater tambor ou qualquer coisa do tipo, né? Tanto que existe uma metafísica marxista. Quando Engels se coloca ali a pensar sobre a natureza e o funcionamento da natureza, né, ali de uma perspectiva atomista mesmo, ele está produzindo metafísica, ok? O pessoal tem que entender isso e parar de usar a metafísica de uma maneira vulgar, que é como os marxistas geralmente utilizam a palavra metafísica, ok? Toda a reflexão sobre tempo, espaço, matéria, forma e por aí vai diz respeito à metafísica. Mas eu tenho uma perspectiva de que tudo é fruto de choques entre partículas, né? Você está produzindo metafísica. Quando você dá um tratamento filosófico a isso, tá? Você está produzindo metafísica, ok? Metafísica não é apenas Aristóteles, tá? Não é apenas Tomás de Aquino. Mas enfim, sim, o Évola lida primariamente com uma metafísica, né? Ele é um pensador bastante preocupado de uma maneira específica com a metafísica e com uma metafísica com um conteúdo específico, que é o conteúdo do tradicionalismo. Tradicionalismo, né, numa linha semelhante à do René Guénon, ainda que eu diria particularmente que o Évola pertence a uma escola diferente da escola do René Guénon. O Évola não é perennialista. O Guénon e os guénonianos são perennialistas, né? O Schwann, o Wolfgang Smith, em alguma medida, né? O Seyyed Hossein Nasr, o Coomaraswamy, né? Esses caras são perennialistas. O Évola não era exatamente um perennialista. As preocupações do Évola são um tanto quanto diferentes e a maneira como ele enxerga
a tradição e as fontes da tradição, é muito diferente da maneira como o Guénon Evola. Mas, enfim, o Évola, ele é um pensador metafísico, cuja metafísica recebe o seu conteúdo daquilo que é chamado de tradicionalismo ou pensamento tradicional. Que, muito resumidamente, se pauta numa distinção absoluta entre ser e devir, ok? E que pensa a realidade material, inclusive social, como estando estruturada de uma maneira semelhante a como o cosmo está estruturado em um pensamento, inclusive físico, tradicional, né? No sentido de que, tal como existe uma hierarquia cósmica, na maneira como os astros estão estruturados, na maneira como, por exemplo, nós pensamos aí o primum mobile, né? Existe também uma hierarquia social, análoga à hierarquia natural, ok? E de um modo geral, existe essa preocupação no Évola, uma preocupação que olha as coisas dessa perspectiva humana na direção da tradição, tendo em vista garantir que toda ação humana esteja ajustada e alinhada em conformidade com isso que é imperecedouro, né? Que é eterno enquanto tal, que é absolutamente transcendente, que é exatamente esse princípio unitário, esse princípio único que afirma a supremacia do espírito sobre a matéria. Tudo no Évola se baseia fundamentalmente nessa perspectiva, ok? Para muitas pessoas isso aí já não basta, já não serve, já não é interessante, etc. E aí, evidentemente, eu respeito essas perspectivas, eu considero essas perspectivas torpes, né? Porque, evidentemente, o materialismo, se a gente compara com o idealismo, tá? O materialismo não explica melhor a realidade do que o idealismo, ok? O idealismo provou-se a concepção filosófica superior em comparação com o materialismo, né, com o materialismo de Marx. E eu diria, inclusive, que as perspectivas mais recentes na física confirmam essa superioridade do idealismo sobre o materialismo, mas tudo bem, isso aí eu deixo cada um na sua torpeza, né? No caso aí das pessoas que querem insistir no materialismo. Bem, e de fato, o Évola ele escreve sobre coisas como alquimia, sobre coisas como hermetismo, né? Magia hermética, yoga e por aí vai. Ele tem uma abordagem muito própria em relação a essas questões. E nesse sentido, não dá para dizer que o Évola ele é um místico. Pelo seguinte, não existe qualquer misticismo no tratamento dado por Évola a todo esse conjunto de temáticas espirituais ou esotéricas, ok? Na verdade, o Évola aborda tudo isso de maneira bastante objetiva, porque ele vê tudo isso como técnicas puras, privadas ali de qualquer necessidade de uma devoção religiosa, de crença, de fé. O Évola, ele rejeita a necessidade de fé para você praticar, seja uma religião, seja uma tradição esotérica, ok? Ele é um crítico da fé e da devoção religiosa. E ele enxerga do yoga a alquimia, passando pelo hermetismo, como meras técnicas do quê? De absolutização do eu, de transformação do eu em Deus, né? E é daí que vem, inclusive, a primeira fase da obra do Évola, que é a fase que a gente pode considerar como sendo a fase idealista, ou a fase do idealismo mágico, em que o Évola não está preocupado com política, não está preocupado com
a Itália, a sociedade, o comunismo, o liberalismo, os partidos, nem nada sobre isso. A preocupação fundamental do Évola é, em certo sentido, reformular ou revisar o idealismo, a tradição idealista, especificamente a tradição idealista italiana, que é menos conhecida que a tradição idealista alemã, até por ser derivada, né? No sentido de efetivamente dar concretude a esse idealismo. E ele faz isso no enfrentamento especificamente com o filósofo italiano, grande filósofo italiano, Giovanni Gentili, muito elogiado, inclusive, por Vladimir Lenin, apesar de Giovanni Gentili ter sido efetivamente o filósofo do fascismo. Ele foi elogiado por Lenin como sendo o único hegeliano, né, o único filósofo que efetivamente havia entendido Hegel, tirando Marx. Né? Fora de Marx, o Lenin apontava, não, o Gentili é o único cara que efetivamente entendeu, apreendeu e dominou completamente o pensamento hegeliano. Não me surpreendo que só 2 pessoas no mundo inteiro, na história, tenham dominado o Hegel, né? Porque efetivamente Hegel é um filósofo bastante difícil. E o Évola, ele queria fazer uma confrontação filosófica com o pensamento do Giovanni Gentili, chamada de idealismo atual ou atualismo, da seguinte maneira. E eu considero que a operação que o Évola faz, em alguma medida, e evidentemente que eu vou falar aqui é herético, né? Que o Évola assume uma disposição em relação ao pensamento, ao idealismo, que tem certas semelhanças com aquilo que Marx faz em relação ao idealismo, que é virar o idealismo de ponta cabeça. Tá? Não é bem isso que o Évola faz, mas a preocupação do Marx com inverter, entre aspas, não é bem isso que ele faz, mas enfim, a inversão que o Marx faz do pensamento de Hegel, do idealismo de uma maneira geral, se baseia numa preocupação em construir uma filosofia que dê uma resposta concreta, né, aos dilemas e crises que ele observava, e que sirva para fundamentar uma transformação material, objetiva, concreta da realidade. Tá? Essa aí é a grande preocupação de Marx no seu confronto com as ideias do idealismo. O Évola, em alguma medida, ele faz algo semelhante, só que num sentido de exclusão total de todo objeto. Eu diria, inclusive, que a fase idealista do Évola representa a antítese filosófica da ontologia orientada a objetos do Nick Land e companhia. Por quê? Porque, bem, ele não se contenta com a mera posição gentiliana de que o mundo é construído pelo eu. De que primeiro existe o eu e, conseguintemente, o eu molda, forma, dá existência ao mundo. O mundo dos objetos, né? A objetividade. O Évola diz que isso não basta, que isso é uma posição tímida do Giovanni Gentili. Né? E que basicamente aquilo que o Gentili faz com o idealismo é se manter numa pura abstração. Né? E ele não pretende ali oferecer simplesmente um outro pensamento, uma outra concepção meramente intelectual, uma outra tese. Ao contrário, o idealismo mágico, ele é fundamentalmente operativo. Ele se baseia no seguinte: não basta eu basicamente ter uma concepção subjetiva de que o meu eu molda a realidade, molda o mundo dos objetos tal como eu interajo com eles. Né? Não, é necessário pensar operações por meio das quais o homem efetivamente possa se livrar de toda e qualquer determinação exterior para
com isso, afirmar de maneira objetiva e concreta a superioridade, a supremacia absoluta do eu. Né? Machado, mas isso não é meio solipsista? Sim, essa filosofia é categoricamente solipsista. Por isso que eu digo, nessa fase do idealismo mágico, né, e desse período vem obras, por exemplo, como Fenomenologia do Indivíduo Absoluto, Teoria do Individualismo Absoluto, ensaios sobre idealismo mágico, né? Eu acho que a obra dele sobre yoga também se enquadra nessa fase do pensamento dele. Sim, é uma abordagem solipsista, de negação absoluta de todo objeto, de toda a exterioridade, do mundo enquanto tal, ok? Em busca ali, basicamente, de livrar o homem de toda determinação externa. Tá? É por isso que, de fato, se assemelha à magia mesmo, aquilo que ele pretende fazer. E ele orienta, num sentido prático, determinadas operações internas, mentais, cujo efeito seria, supostamente, ir livrando o homem de todas as formas de determinação externa. Ok? E é com isso que ele acredita estar efetivamente concretizando os objetivos do idealismo, né? E dando concretude real, tá? Aquilo que para os outros idealistas aparecia como mera concepção, né? Mera concepção abstrata, né? Algo puramente gnoseológico. Na verdade, o mundo tal como eu vejo está sendo influenciado pelo meu ato de ver. Ok? Tá, mas e aí? Quais são as consequências disso? Para que isso serve? Como é que eu uso isso? Okay? Essas são as preocupações do Évola, inclusive em relação a muita coisa. Como eu uso isso? De que isso me serve? Por quê? Para quê? Para que isso? Né? O Évola não se contenta com meras concepções de mundo, teóricas, abstratas e por aí vai. É por isso que, para além dessa fase filosófica, propriamente filosófica, de engajamento do Évola com o pensamento do Gentili e com o idealismo de maneira geral, eu acho o Évola muito interessante como alguém que desenvolveu efetivamente uma filosofia da ação, né? Da ação justa, da ação legítima, da ação do herói, né, como motor da história, da ação do herói como constituidora dos estados, ok? Existe toda uma filosofia da ação que perpassa a obra do Évola, que eu acho como sendo uma das coisas mais interessantes que você encontra ali, especialmente na trilogia dele. E mesmo quando isso chega ali ao seu paroxismo e inversão no Cavalgar o Tigre, mas na trilogia do Évola, Revolta contra o Mundo Moderno, O Homem e as Ruínas e Cavalgar o Tigre. Você encontra aí muito bem esse desenvolvimento de uma filosofia da ação que vai na contramão do pensamento do René Guénon, ok? Sim, a ação em Évola não é ação cega, não é agitação, é uma forma de ação que é ela propriamente ação contemplativa, ok? Tal como a gente poderia, por exemplo, poder se referir à disposição interior com a qual Arjuna enfrenta os seus inimigos na batalha de Kurukshetra, ok? É isso que o Évola quer dizer com a ação. Eu mencionei agora o Arjuna e a batalha de Kurukshetra, e na verdade eu posso voltar aqui ao Hegel, né? Eu tinha mencionado ali o fato de que o Évola tinha escrito sobre alquimia e sobre hermetismo. Por exemplo, a obra A Tradição Hermética, do Júlio Évola, que é basicamente sobre esses temas,
ela não apenas foi recomendada pelo Jung como sendo a melhor obra do tema, e o Jung tem obras sobre o tema. O Jung falou que a obra do Évola, na verdade, é melhor do que a minha, né? Então o Jung recomendava a tradição hermética do Júlio Évola. Como também, em um tratamento extremamente inovador e razoavelmente recente, em cima do Hegel, né, na obra Hegel and the Hermetic Tradition, né, Hegel e a tradição hermética, que busca reinterpretar o pensamento hegeliano sob uma chave esotérica para dizer que não, aquilo que o Hegel está fazendo ali não é mera filosofia. O Hegel, intencionalmente, ele estava fazendo esoterismo, tá? Essa é a tese dessa obra, Hegel e a tradição hermética. E essa obra utiliza como material bibliográfico precisamente a tradição hermética do Júlio Évola. E é uma obra que, apesar da temática esquisita, né, iconoclasta, é uma obra acadêmica em cima do Hegel, em cima do pensamento do Hegel. Né? É uma obra bastante séria, bastante interessante. Você encontra em PDF, eu não me aprofundei nela, eu dei uma olhada por cima, mas me parece uma obra bastante interessante. E utiliza como material bibliográfico, como sendo aí uma das melhores abordagens contemporâneas, né, modernas, sobre a tradição hermética. A obra A Tradição Hermética do Júlio Évola. A gente praticamente poderia dizer que a análise que acho que a autora, não me recordo agora, que o autor ou a autora faz em cima dessa tese do Hegel como hermetista, tem como pilar bibliográfico principal a tradição hermética do Júlio Évola. Novamente, vale a pena ler o Júlio Évola? Me parece que sim, porque ele fornece material suficiente para muita coisa interessante. Eu estava mencionando aqui o Arjuna, apesar da gente estar aqui, nesse caso, encostando no hinduísmo, me permite fazer uma ponte para o budismo, para também apontar que a obra A Doutrina do Despertar, do Júlio Évola, que é uma das mais... é uma obra relativamente grande, eu tenho ela aí, é uma ótima obra, evidentemente, também foi bastante influente, e entre budistas que não têm trimeliques ideológicos, enquanto obra do primeiro budismo, do budismo Pali, das primeiras fontes e primeiras práticas, de uma mentalidade inicial com a qual os primeiros budistas abordavam o mundo, abordavam as suas técnicas e por aí vai, essa obra ela é bem aceita entre budistas. A obra A Doutrina do Despertar, do Júlio Évola, é uma obra aceita, recomendada, ela é influente entre budistas, ela fez muita gente se converter ao budismo, na verdade, né? E gente que pertence a tradições legítimas, né? Theravada, especialmente. Tem aí uns caras conhecidos ingleses que montaram um grupo de estudo dessa obra, e aí eles eventualmente se tornaram monges mesmo, lá acho que na Tailândia ou coisa do tipo. Tem essas histórias aí. Tudo isso graças à influência do Júlio Évola nessa obra A Doutrina do Despertar. Você quer uma obra que explique muito bem o que o Buda estava pensando, né? Qual que era a disposição dos primeiros budistas, como se organizava os mosteiros, né? Quais que eram as prioridades, que tipo de metáforas utilizavam, quais que eram os estágios no processo de libertação e o que esses estágios significam. A obra do Júlio Évola, A Doutrina do Despertar, é a obra mais interessante. É uma das obras mais interessantes que vocês vão encontrar sobre esse tema. Eu mencionei, por exemplo, já a obra O Mistério do Graal, como sendo uma obra para qualquer pessoa que se interesse pelo Mistério do Graal, né, pelo ciclo arturiano de um modo geral. E aí eu vou recomendar agora uma outra obra, que também, independentemente de você ser neofascista, de você ser crítico do fascismo, de você ser liberal, comunista, o que quer que seja, acho que me parece que é uma obra que deva ser lida, que é o Metafísica do Sexo,
né? Metafísica do Sexo é uma obra também relativamente influente, na qual o Évola busca aprofundar na análise no que concerne as diferenças entre homem e mulher, no que concerne a temática do sexo, né, do encontro sexual, do casamento. É uma obra bastante inspirada pelo Otto Weininger, um autor extremamente polêmico, né, visto por muitos como sendo um autor misógino, mas eu não me preocupo com esse tipo de juízo de valor. E ali o Évola ele dá um tratamento bem sério, bem esmiuçado, das diferenças efetivamente espirituais entre o homem e a mulher. Então, no caso da mulher, ele aborda ali principalmente a dualidade mãe e amante, né? Como tipos usualmente opostos, né? Mas como estando ali uma espécie de tensão dialética, ok? E, na verdade, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre essa obra Metafísica do Sexo. Ele aborda, por exemplo, o amor romântico, o surgimento do amor romântico, né? Ali no trovadorismo, os fiéis do amor, né? Ele aborda toda essa temática, ele aborda um pouco tematicamente, né, teoricamente, sobre o Tantra nessa obra também. Então, assim, cara, alguém me pergunta, Machado, me recomende uma obra sobre sexualidade, sobre homens e mulheres. Cara, não leia nem Nessahan Alita, né? Não precisa ser Nessahan Alita. Leia Metafísica do Sexo, do Júlio Zévola. Essa é a obra que você precisa ler sobre esse tema. O que mais eu acho que dá para esmiuçar em relação ao Júlio Zévola, em relação à importância de ler esse autor, né? Deixa eu pensar aqui. Bem, eu diria... Bem, inclusive eu poderia abordar artigos dele, por exemplo, os artigos em que ele comenta sobre alpinismo são muito interessantes e tiveram muita popularidade entre alpinistas na época dele. Na verdade, assim, vários círculos existiram, né? Vários círculos de alpinistas místicos ali entre os anos 30 e os anos 60 na Itália, círculos nos quais o Évola era bastante influente, exatamente sobre o alpinismo como sendo uma forma de ascese, como sendo uma forma de disciplina espiritual. Então, um cara que é fã de alpinismo, de montanhismo e por aí vai, ele deveria certamente ler o Júlio Zévola. Aqui eu poderia abordar muito brevemente o pensamento, aquilo que de interessante possa haver no pensamento do Évola em cima das obras Revolta contra o Mundo Moderno, né, O Homem e as Ruínas e Cavalgar o Tigre. Aqui, bem, essas obras, elas são obras declaratórias, no seguinte sentido: existem determinadas crenças que o Évola sustenta, e o Évola aproveita o espaço dessas obras para apontar ali o que ele acha certo e o que ele acha errado. Ele faz descrições do que é uma sociedade tradicional, como que a sociedade tradicional cai na modernidade, né? Ele aborda bem, especialmente no Revolta contra o Mundo Moderno, essa dualidade entre tradição e modernidade, né? Não são períodos, modernidade não é um período, né? Modernidade é algo que é uma espécie de força subversiva que atua desde a Idade de Ouro, né? Desde os primórdios aí de uma civilização humana tradicional. Então ele analisa como, através de que mecanismos, através de que mudanças, a modernidade passou a se sobrepor à tradição. E aponta também ali caminhos, não no sentido de ideologia política, mas caminhos exatamente para se pensar efetivamente algo como uma revolta contra o mundo moderno. E ele pensa isso basicamente tentando descrever que formas isso poderia assumir.
Homem às Ruínas é algo como que uma atualização do Revolta contra o Mundo Moderno. E dessas 3 obras, a que eu acho mais interessante é Cavalgar o Tigre. Por que Cavalgar o Tigre é uma obra tardia? Eu acho que ela vem ali no final dos anos 60. Ela lida com um cenário político, social, cultural muito diferente das outras obras. Né? É um período no qual o consumismo dominou, tornou-se hegemônico. O meio acadêmico é dominado ali por uma esquerda progressista, desconstrucionista, né? A paisagem cultural europeia é desoladora. Você vê ali a penetração completa da cultura estadunidense, né, nas rádios, né, da música, da moda e por aí vai. Os partidos políticos, inclusive o MSI, né, o herdeiro do fascismo, completamente burgueses. Né? Todos os partidos políticos ali haviam se tornado partidos burgueses, conformistas, burocráticos, do sistema. E aí, em contraposição a isso, frente a isso, o Évola ele pensa em duas coisas. Ele trabalha ali com duas concepções. Uma é de apoliteia, que não é antipolítica. Não é assim uma postura antipolítica, mas uma postura de distanciamento superior em relação à política. Mas um distanciamento superior que é um recuo tático. Porque a ideia é de que o aristocrata do espírito, provavelmente junto a semelhantes, tenha uma praxis de manter, de sustentar sustentar a tradição, sustentar determinada pureza, determinada sustentar a chama da tradição, ok? Aguardando um momento de voltar a interferir na política, tá? Então, isso é a politeia. A politeia é uma postura de distanciamento aristocrático, de observação do cenário, de resguardo e manutenção e cultivo das próprias forças, de recrutamento, né, de construção de uma ordem. O Évola rechaça o formato do partido político em prol do formato de ordem, ok? Enquanto se aguarda, não é para aguardar o final do Kali Yuga. Não existe essa postura passiva de espera na obra do Évola. É de aguardar o momento para voltar a atuar de maneira incisiva e devastadora no mundo da política. E existe uma outra um outro conceito, e esse foi extremamente influente naquilo que foi construído pelo Évola, que é o conceito de cavalgar o tigre, que em alguma medida se aproxima, se comunica com o conceito de apoliteia. Cavalgar o tigre se baseia numa metáfora religiosa, né, de um homem que, diante de um ataque de tigre, ele se esquiva, ele manobra, se maneja para se segurar nas costas do tigre e se manter ali até o tigre cansar, após o que ele vai matar o tigre. É deixar o tigre cavalgar, se segurar com força, até ele cansar e matá-lo, né? Se comunica com a apoliteia, porque isso, em alguma medida, pode ser feito a partir de uma postura apoliteica. Mas também pode ser feito a partir de uma participação no mundo político, no mundo cultural. Que aí o cavalgar do tigre pode ser interpretado como sendo uma postura ativa, porém interiormente distanciada, de acirrar as contradições dos fenômenos políticos modernos e pós-modernos, visando o seu esgotamento e a abertura de um caminho para a aniquilação do mundo contemporâneo através, né, da ação dessa aristocracia do espírito. Isso foi interpretado dessa maneira, por exemplo, pelo Franco Freda, que pensa o cavalgar o tigre a partir de uma perspectiva praticamente nacional, bolchevique mesmo, de assumir uma postura combativa, socialista, visando ali acirrar as contradições sociais, políticas e culturais na Itália, visando criar um espaço, uma oportunidade para a revolução, né? A revolução aí tradicionalista, por assim dizer. Então isso aí é como se fosse
uma maneira própria de pensar um certo aceleracionismo. Né? Certamente é uma perspectiva de via da mão esquerda. Quando o Freda e outros maoístas evolianos eles pensam no maoísmo e no socialismo, é exatamente a partir de um distanciamento interior que olha para essas perspectivas, né? O maoísmo especificamente, como sendo uma filosofia, uma ferramenta útil para você fazer um enfrentamento direto com a política burguesa da Itália, visando o seu esgotamento, visando a sua extenuação, para com isso tomar de assalto o Estado e impor um Estado tradicional, ok? Então isso teve muita repercussão. É um conceito que influenciou muito Alexander Dugin, influenciou muito todo o panorama político italiano tardio, né, ali dos anos 60 em diante, organizações como o Ordine Novo, o próprio grupo do Franco Freda, influenciou bastante um cenário político francês também, nacional revolucionário, a própria Nouvelle Résistance em alguma medida, e por aí vai. Então é um conceito bastante interessante. A gente poderia aqui esticar essa análise falando sobre a obra do Évola sobre taoísmo, né, sobre uma série de outros temas. Mas eu acho que basta no sentido de mostrar, de apontar que o Évola, como eu falei, era admirado pelo Mircea Eliade, pelo Jung, teve um epistolário interessante com o Junger, inclusive o Évola tem uma obra completa dedicada à análise da obra O Trabalhador, do Ernst Junger. É uma figura fascinante, independentemente de se concordar ou discordar de pontos específicos do seu pensamento. Existe, por exemplo, todo um interesse islâmico pelo Júlio Évola, né? Porque o Évola tem uma abordagem ali do conceito de jihad e de uma série de outros conceitos islâmicos que os próprios muçulmanos acham interessante. Tanto que alguns discípulos do Évola acabaram se convertendo ao Islã xiita especificamente, ou ao sufismo. Então, assim, é um cara completo, é um pensador que você consegue encontrar coisas nele interessantes, mesmo que você discorde de pontos específicos, porque os próprios discípulos do Évola discordavam. Então, por exemplo, o Évola ele tinha uma postura muito crítica em relação ao Napoleão e em relação ao Ressurgimento, né? Figuras como Garibaldi, Mazzini, por aí vai. Já, por exemplo, o Adriano Romualdi, que era o discípulo, o aluno favorito do Júlio Évola, ele via Napoleão de uma maneira positiva e via o Ressurgimento também de uma maneira positiva. Né? O Cláudio Muti, que eu mencionei, por exemplo, eu estou traduzindo um texto dele, sobre o conceito de império. E ele coloca ali o Napoleão como sendo a figura imperial completamente tradicional e legítimo herdeiro, né, do Império Romano. O que seria uma posição distinta da posição que o Évola assumiria. Então, assim, mesmo quando você discorda de posições específicas do Júlio Évola, quando você quer pensar realmente o fenômeno político de uma perspectiva total, o que envolve, sim, simbologia, né? Em alguma medida aí a temática espiritual, ética, psicológica, uma crítica cultural a partir de posições sólidas, né? Não tem um autor talvez mais interessante que o Évola. Falei aqui em cultura, para vocês terem uma ideia, o Évola foi o responsável pela introdução do dadaísmo na Itália. Ele introduziu o dadaísmo na Itália, foi um artista dadaísta por alguns poucos anos, chegou à conclusão de que o dadaísmo havia se esgotado enquanto potencialidade artística e cultural e abandonou, nunca mais se encostou no dadaísmo, nunca mais falou sobre o tema, né? Acho que eu não sei, em entrevista e tal, falando, não, isso aí foi muito interessante, mas havia se esgotado, havia virado palhaçada, etc, etc. Então, assim, o cara, ele muitas vezes ele atuava de uma maneira que mudava todo o panorama cultural, pelo menos da Itália, né? Mas teve uma influência muito acima do que as pessoas conseguem imaginar. Então, assim, esse aqui é meu vídeo, né, do porquê ler o Júlio Évola, por que o Júlio Évola é um autor interessante.
Busquem os PDFs dele, né? Vejam que vocês conseguem encontrar em sebos ou através da Amazon. E é isso, pessoal. Essa foi a Pílula Vermelha de hoje. E até a próxima.